Boa tarde a todos. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações nesta tarde. Então, caríssimos irmãos, hoje estamos juntos nessa tarde para dialogar, né, sobre esse adjetivo. Bem-aventurados os misericordiosos, indulgência. Então, essa palavra, como eu estava conversando com o nosso irmão anteriormente, tão linda, né? Indulgência, é bonita. Mas quando ela não se faz presente, quantas dores, quanto sofrimento propicia. Antes de entrarmos verdadeiramente na essência do significado da palavra indulgência, nós fomos ao dicionário de língua portuguesa, para sabermos o que seria indulgência, o conceito, a definição. E ele diz o seguinte: a palavra vem do latim, indulgentia, que provém de indúgio, para ser gentil. Veja só, indulgência, para ser gentil. Qualidade de indulgente, clemência, misericórdia, tolerância, benevolência, remissão das penas, perdão. Então, veja só, uma única palavra, quantos significados e quantas coisas boas ela vem propiciar a gente. Aí fomos adiante, ainda no dicionário. Qual seria o sinônimo de indulgência? Como ele falou lá, ser indulgente é o quê? É usar de bondade, de clemência, de misericórdia. E o antônimo, o contrário. Se eu não consigo ser indulgente com o meu irmão, se eu não consigo usar de indulgência na minha existência, o que é que eu estou sendo? Intolerante. Entra aí a questão da intolerância. Quando eu não tolero, eu não aceito a forma de pensar do meu irmão. Porque eu penso desse jeito, eu fui educada desse jeito, o irmão pensa de uma forma diferente, então eu me vejo no direito de julgar. Indulgência, essa qualidade tão nobre, vai ficando para trás. A questão da intolerância, eu vou ter que abrir um parênteses para ressaltar essa questão, porque a gente vê vários tipos de intolerância, de pensamento, né, de pai para com filho, de filho para com pai, de marido para com esposa. A gente vê intolerância religiosa, quando a gente acha que a minha religião é a verdade. E as outras, não, tem nada a ver. Quando, na verdade, irmãos, o que existe são verdades. Eu venho de berço católico. Aos 7 anos conheci a doutrina espírita, um tempinho logo após eu entrei, comecei a frequentar e não deixei mais. Mas eu sou grata ao catolicismo, foi meu primeiro berço, ela me ensinou. Todas as religiões têm a sua base, têm a sua doutrina, têm o seu ensinamento, têm a sua beleza. Mas o catolicismo não me cativa, não mais me envolve como a doutrina espírita. É a doutrina espírita que pega na minha orelhinha e mostra o caminho. Vai ter que melhorar, seja melhor. É o que realmente puxa a minha orelha. Então, a doutrina espírita é a minha verdade. Mas eu tenho que ser indulgente com as outras verdades. Saber que existem outras formas de pensar e que são corretas, têm o seu fundo de verdade, de doutrina, diferente da minha. Então, nós estamos aqui, cada um tem sua forma de pensar, de agir, de ser. E a indulgência é justamente isso, é você tolerar, você entender a forma de ser do outro irmão. Eu falei a questão da intolerância, né, a falta de indulgência, da questão dos relacionamentos familiares. Pai, filho, esposa.
Hoje em dia, o que está assim, bem difícil, bem complicado, é a questão do relacionamento pais e filhos, né? Existe uma intolerância muito grande, tanto do pai para com o filho, como o filho para com o pai. São gerações diferentes, são ideias diferentes, a formação é outra. Hoje, eu observo hoje as coleguinhas da minha filha de 4 anos, a forma de ser é muito diferente da minha geração, quando eu tinha 6, 7 anos. Então, aí, tem que ter a questão da intolerância, da tolerância, da indulgência para com aquela situação. Para ilustrar, vamos trazer um exemplo, um modelo. Alguém já ouviu falar da história de Santa Mônica? Quem já ouviu falar a história dela? Santa Mônica, ela viveu mais ou menos logo após Cristo, né? A geração. Ela era cristã. Ela era muito religiosa, casou cedo. Teve um marido muito problemático, infiel, vida muito irregular. E Santa Mônica optou pela indulgência. Tinha paciência com o marido, não reclamava, não se queixava, né, dos erros, das grosserias e de tudo mais que ele andava fazendo. Apenas rezava, na linguagem católica, orava, para que ele pudesse mudar e se converter, aceitar o Cristo, que ele tinha uma vida totalmente mudana. Teve 3 filhos, e um desses filhos também muito problemático. E para com esse filho, ela usou do mesmo tempero, a indulgência, dando conselhos, orando para que ele pudesse mudar aquela sua forma de ser e também aceitasse o Cristo. E esse filho, que se chamava Augustinho, foi uma criança problemática, foi um jovem mais do que problemático, deu todos os tipos de sabores a Santa Mônica, mas ela não desistiu, sempre usando de indulgência para com aquele esposo e para com aquele filho. E persistindo. E Santo Agostinho, nas suas revoltas no mundo, fazendo tudo contra o que a mãe relatava e aconselhava. Quando Agostinho completou 33 anos, ele foi para Milão ao encontro de um bispo chamado Ambrósio, que era muito intelectual e muito polêmico na época. Ele foi lá, porque Agostinho também era muito intelectual, foi lá tentar derrubar aquela forma de vida do Ambrósio, do bispo Ambrósio. E Mônica foi atrás dele também, sempre usando de indulgência, de paciência, perseverando, de misericórdia para com aquele filho. E quando Agostinho lá chegou, o que foi que aconteceu? Virou. Em vez de Agostinho derrubar a palavra de Ambrósio, Ambrósio foi tocado pela palavra do bispo e se converteu ao cristianismo. E desse converter, foi nomeado bispo e depois a igreja, né, lhe deu a denominação, o título de Santo Agostinho. Então, Mônica é aquela santa mãe do Santo Agostinho, que nós todos conhecemos. No Evangelho segundo o Espiritismo tem mensagens belíssimas, né, vinda de Santo Agostinho. Então, aí a gente tem o quê? Um exemplo de indulgência, paciência e misericórdia daquela mãe para com aquele filho que nunca desistiu. Isso, Santo Agostinho tinha 33 anos, ela tinha 56. No mesmo ano que ele se converteu, ela desencarnou. E antes de desencarnar, ela declarou para ele que estava apenas esperando aquele momento, a missão dela. E ela foi nomeada também Santa, né, Mônica, por conta desse exemplo, desse modelo de indulgência para com aquele filho. E nós, no nosso dia a dia, às vezes falta esse temperinho da paciência, da indulgência. O que viria a ser indulgência, então? Diante desse modelo, né, de Santa Mônica e de Santo Agostinho. Que benefícios proporcionamos ao próximo sendo indulgente? Se eu for indulgente ao irmão, o que é que vai proporcionar àquele irmão? E quanto a nós próprios, que benefício ela nos proporciona?
bom traz ao irmão, quando eu uso de indulgência, e o que de bom traz para mim. Como estamos com a indulgência em nossa vida? Essa última pergunta requer muita reflexão. Então, como é que a gente está? Como é que está o nível aí da nossa indulgência? Nós fizemos 4 cortes, certo? Porque a indulgência ela é ampla. O que foi que nós fizemos? Nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Fizemos um corte no item 16, a indulgência no sentido de julgamento. O capítulo 10, item 17, indulgência, a questão do perdão. E no mesmo capítulo 10, o item 18, a indulgência enquanto vigilância. A questão do vigiar. Então, nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo trabalhar a indulgência nesses 3 níveis, e no final nós vamos trazer uma mensagem de Joana de Ângeles, de um dos livros Viver e Amar, de Divaldo Pereira Franco, que nos fala sobre a indulgência permanente. Para fechar. Então, o que diz o item 16 sobre a indulgência? Vamos assim, fazer uns cortezinhos e trabalhar bem com calma. Ele diz: espíritas, queremos hoje vos falar da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. Veja bem, a introdução do tópico faz esse alerta. É fraternal, é doce, mas ainda precisamos trabalhar esse sentimento dentro do nosso coração. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa aplausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar, a destacam de um modo baldoso. Então, a indulgência, quando chega em nossos corações, é aquele sentimento que não aponta o defeito do outro. Vê que o irmãozinho tem aquele problema, tem aquela falha, e não sai aí falando, divulgando, ou apontando para a própria pessoa. Minha filha, você é tão mentirosa, pare de mentir. Qual seria o benefício que isso iria trazer à pessoa e para a gente? Começa aí logo uma discórdia, né? A pessoa não ia mais falar comigo, benefício nenhum traria. Aí vamos ilustrar essa parte de ver o defeito dos outros e fazer de conta que ele está ali, mas trabalhar aquele sentimento sem exaltar, sem jogar, como se diz, no ventilador para todo mundo ver. Tem uma mensagem de Albert Einstein, ele não foi espírita, mas foi um dos grandes gênios que a humanidade já teve. Ele aqui e ali, eu sempre acho uma mensagem bonita dele. Ele fala a questão da fila indiana. O que é fila indiana? Alguém pode me ajudar? É um atrás do outro, né? É aquela filinha de escola, né? Eu estou aqui, tem alguém na minha frente e tem outra pessoa atrás. Então, essa mensagem dele trata muito bem a questão da indulgência. Ele diz o seguinte: para mim, os homens caminham pela face da terra em fila indiana, cada um carregando uma sacola na frente e uma outra atrás. Na sacola da frente, nós colocamos as nossas qualidades. Na sacola de trás, guardamos os nossos defeitos, certo? O que será que vai dar esse negócio? Vamos ver. Por isso, durante a jornada pela vida, mantemos os olhos fixos nas virtudes que possuímos presa em nosso peito. Por quê? Porque está na frente. A gente só olha para frente. Ao mesmo tempo, reparamos impiedosamente nas costas de quem? Do companheiro que está adiante. Todos os defeitos que ele possui. Veja bem que sabedoria essa mensagem. Aí ele prossegue. E nós julgamos, e
e nos julgamos melhores que ele, sem perceber que a pessoa que está andando atrás de nós está pensando a mesma coisa ao nosso respeito. Então, veja que ilustração belíssima. Se a gente for olhar, pegar essa mensagem e trazer para o nosso dia a dia, a gente caminha assim. Porque esse símbolo, né, a simbologia que ele usa da sacola das qualidades na frente e os defeitos atrás, porque o nosso campo de visão, só adiante. Eu sou boa. Eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa aluna, eu sou uma boa filha, eu sou caridosa, eu vou na vovozinha toda semana, mas aquela criatura, falta que só. Eu vou toda sexta-feira, mas a fulana não vai. Mas olha aquela mulher, eu vou lá, dou dízimo, pago lá na minha igreja ou uma instituição evangélica que for, mas fulano não dá um tostão. Então a gente está sempre olhando o dos outros e esquece das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, ficam bem escondidinhos lá atrás. Aí pensa que ele terminou não. Ele continua. A vida é como jogar uma bola na parede. Veja só, uma bolinha, jogo de criança, brincadeira de criança, mas veja só a representação como é forte, o ensinamento que está por trás dessa historinha. Se for jogada uma bola azul, ela volta de que cor? Azul. Se for jogada uma bola verde, de que cor volta? Verde. Se a bola for jogada fraca, ela volta o quê? Fraca. Se a bola for jogada com força, ela voltará com força. Por isso, nunca jogue uma bola na vida de forma que você não esteja pronto a recebê-la. Então, o que nós fazemos aqui da nossa existência, nós vamos receber. Se eu consigo exercer a misericórdia, a paciência, a tolerância para com os irmãos, eu vou receber. E eu preciso receber também, né? Qual de nós aqui não precisa da tolerância dos nossos irmãos? A gente acha sempre que os outros é que precisam da minha paciência, do meu perdão. Nós precisamos, às vezes muito mais do que o outro. Então, aqui um alerta de como nós devemos viver, como nós vamos jogar esta bola, quer dizer, jogar os nossos atos, as nossas atitudes, o que é que a gente vai fazer do nosso livre arbítrio. Aí continua, a vida não dá e nem empresta, não se comove e nem se apieda, tudo quanto ela faz é atribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. A questão da lei, da causa e do efeito. Se eu consigo, no meu dia a dia, exercitar os bons ensinamentos de Jesus, tolerância, paciência, automaticamente eu vou receber isso. Aí aqui vamos voltar para o Evangelho, né? A gente fecha com essa ilustração de Einstein, né? Que reflete muito bem a questão da indulgência. Se eu sou indulgente, se eu vejo o defeito dos outros e aponto, eu estou faltando com a indulgência. Então, ver no sentido de auxiliar. Né? Se a criatura tem uma certa dificuldade, por que não fazer como Mônica? Mônica sabia das imperfeições do marido. E detalhe, o marido dela, que eu esqueci de dizer, também se converteu ao cristianismo. E logo depois ele desencarnou. Ela conseguiu converter as duas figuras, né, que Deus colocou na sua vida, ela conseguiu conduzir as duas pessoas ao Cristo. Então, seguir o exemplo de Mônica, tentar a questão da tolerância, persistir sempre. Aí, continuando ainda no item 16, ele diz o seguinte, a indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros. Quer dizer, pouco me interessa a vida do vizinho. A menos que isso seja para prestar um serviço, exemplificando, e ainda tenho cuidado de atenuá-lo, tanto quanto possível. Não faz observações ofensivas, não tem censura em seus lábios, mas apenas conselhos, muitas vezes velados, quer dizer, aqueles conselhinhos no pé do vidro, que Mônica fazia, meu filho, faça isso não, vamos conhecer o Cristo, né? Quantas lágrimas Mônica não derramou
quantas preces e quantos conselhos deu a esse filho. Mas em momento nenhum, nem ao que trata o marido, nem que trata o filho, ela foi à praça pública, na casa do vizinho, tecer os defeitos do marido ou do filho. Quando vos lançais a crítica, que conclusões se deve tirar de vossas palavras? Então, se a gente começar a criticar a conduta, a forma de ser, a forma de pensar do nosso irmão, o que isso vai trazer para a gente? De bom. Fica a reflexão. É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais, e que, portanto, valeis mais que o culpado. Ou seja, você que censura, que aponta o que há de melhor que ele, és perfeito? Homens, quando então julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando abrireis os olhos somente para vós mesmo. Então, aqui, a parte do Evangelho, o que é que ele diz? Ele começa a interrogar, de outra forma, de outra palavra, o que é que nós temos a ver com a vida do vizinho? Se o vizinho, ou o vizinho, simbolicamente falando, o colega de trabalho, aquele membro da família, aquela pessoa que convive com a gente, que é problemático, que vive no erro, cada um traça o seu caminho. O que interessa é a minha reforma íntima. É o que está na sacola nas minhas costas. Não o que está na sacola das costas do coleguinha. São Mateus. Aí a gente pegou, fez um recorte também do Evangelho, né? Vamos trazer o Evangelho. No São Mateus, capítulo 5, versículo de 3 a 5. Ele traz uma mensagem muito forte sobre isso. Porque verdes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não verdes uma trave no olho. Ou como dizeis ao vosso irmão, deixe-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, essa parte do Evangelho é muito conhecido, né? Que eu sou capaz de ver o cisquinho no olho do irmão, mas não vejo a trave do meu olho. Eu vejo um defeito pequenininho na vida do meu irmão, mas eu não vejo a vida cheia de iniquidades, cheia de erros que eu vivo. Aí aqui, nós vamos trazer uma mensagem também do Evangelho, narrada por Cid Moreira. Quem conhece Cid Moreira? Então, vamos trazer aquela voz, né? De Cid Moreira. A mensagem que também fala dessa questão da indulgência, né, de praticar a indulgência, não julgando o irmão. E ele diz o seguinte, vamos ver o que é que ele diz para a gente. A mulher adúltera. Jesus chegou de madrugada ao pátio do templo e sentou-se perto da caixa das ofertas. O povo logo se reuniu em volta dele. Na casa do meu pai há muitas moradas. Momento, mestre. Esta mulher aqui, ela foi apanhada cometendo adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas, não é? Os fariseus queriam levar Jesus à contradição e acusá-lo de qualquer maneira. O mestre se curvou e começou a rabiscar o chão com o dedo. Vamos, o que o senhor diz a respeito disso? Jesus endireitou o corpo e fixou os olhos no fariseu. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra nesta mulher. E tranquilamente continuou rabiscando o chão. Depois endireitou o corpo e olhou. Mulher,
Onde estão eles? Não ficou ninguém aqui para condenar você, não é? Eu também não a condeno. Não peque mais. Pode ir em paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá a luz da vida e nunca andará na escuridão. Agora você está falando a seu favor? O que diz não vale nada. Ainda que eu fale a meu favor, o que digo é muito importante porque é a verdade. Eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vieram nem para onde vão. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho. O Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdadeiro. Eu dou provas a respeito de mim mesmo. E o Pai que me enviou também dá provas a meu respeito. Onde está seu Pai? Vocês não me conhecem, nem conhecem o meu Pai. Se me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Então veja aí, meus irmãos, que mensagem linda, né, sobre a questão da indulgência. Uma mulher foi pega num erro e aqueles que se diziam doutores, né, cheios da razão e da verdade, pegaram essa mulher e queriam literalmente, né, apedrejar. É o que geralmente a gente faz, só que um apedrejamento simbólico, né, da palavra, da maledicência. Até hoje nós fazemos esse tipo de apedrejamento, só que usamos a língua no lugar de pedra. Foi levado diante de Jesus para que ela fosse punida pelos aqueles erros. E Jesus pergunta: quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Quem de vós? E todos silenciaram. E silenciaram na questão da mulher, porque com Jesus ainda houve julgamentos, né? Quem é você? Por que está dizendo isso? Houve aí 2 julgamentos, houve aí a falta de indulgência em 2 momentos. Contra a mulher, que é aqueles que se vestiam de doutor, com aquela mulher simples, e daqueles vestidos de doutor para com a figura de Jesus. Então, quantas vezes nós, né, no nosso dia a dia, a gente se veste com a figura dessas criaturas aqui dessa mensagem e começamos a julgar. Pela forma de vestir, pelo título, pela casa, né? Quantas vezes? Às vezes a gente vê uma pessoa tão simples, né? E começamos a julgar, só que por trás daquela pessoa simples tinha um coração voltado para Jesus, né? E a gente não sabe o que está ali por trás. Então a questão do julgamento, o item 16, nos traz isso muito forte. No 17, né, a questão da indulgência como perdão. Também muito difícil e que a gente precisa exercitar no nosso dia a dia. No item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, ele introduz da seguinte forma: compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e não vos esqueçais nunca de lhe dizer pelos vossos pensamentos, e especialmente pelos vossos atos. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Entendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o ensinamento que ela contém. Nas nossas preces, o que é que a gente faz? Jesus, perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo as ofensas daqueles irmãos que vivem em nossa volta. Mas será que a gente perdoa mesmo? É da boca para fora? É com barganha, né? Eu vou perdoar para ser perdoado, vou perdoar para eu evoluir, né? Com interesse escuro. Como é que está esse perdão?
o perdão é uma indulgência. Se o irmão precisa do nosso perdão, nós também precisamos do perdão para melhor viver. A ausência do perdão nos torna pesado. Às vezes eu ofendo uma pessoa sem querer, ou até mesmo querendo, mas lá na frente eu me arrependo. E eu preciso do perdão para poder viver em paz. Quantas criaturas que não têm essa indulgência, a indulgência do perdão, passam a existência inteira, passam lá para o outro lado, pedindo perdão, precisando do perdão. Né? E quantos casos de obsessão também a gente vê aqui nas reuniões de desobsessão, pela ausência do perdão, fica aquela entidade presa, né? O encarnado com ódio daquela pessoa que não perdoa e ele também não perdoa, a ausência do perdão e cria aquele ciclo vicioso, aquele clima realmente desfavorável à nossa existência. Aí já está aí, respondendo aquela primeira pergunta, o que traz de bom a indulgência para mim e o que traz de bom a indulgência para com o irmão. Aí a gente já está começando o quê? A responder. A nossa paz, a boa convivência. Se eu tenho um colega de trabalho, talvez alguns de vocês tenham esse exemplo, que é uma pessoa que a gente considera difícil, né? Aquele funcionário que mata o trabalho, engana o patrão, faz todo tipo de coisa, cria confusão, fofoca. O que é que eu devo fazer? Ir encontro a ele, entrar em confronto ou usar de indulgência? Quando a gente começa a usar de indulgência, cedo ou tarde essa pessoa vai perceber que está fora do foco. Pelo menos está fora da moda, né? Ele está fora. Aquela criatura eu faço, e a pessoa me perdoa, não liga, não se importa, não dá atenção às minhas asneiras. Então, com o passar do tempo, esse clima vai amenizando. E eu tenho um exemplo bem forte. Tinha, né, uma colega de trabalho, ela entrou na instituição e rodou todos os setores. Todos os setores ela rodou. Ela ficava um tempo em um, não dava certo, o pessoal tira essa criatura daqui. Ia para o outro, ela rodou todos os setores. Não tinha mais setor para ela ficar. Da área que ela atuava, a outras áreas. Aí eu entrei de férias, ainda estou de férias, aí uma colega que estava voltou. Eu saí de férias e ela voltou a trabalhar. E foi para o setor dela. Ela não sabia da existência da conduta da colega, aí a nossa chefe botou elas duas juntas. Quando no início das minhas férias a gente se encontrou, ela disse, pelo amor de Deus, eu não aguento fulano, não sei o que fazer, não. Eu volto, ela pegou 6 meses de licença a prêmio, eu volto e me deparo uma situação dessa, o que é que eu faço? Eu disse, tenha paciência, todo mundo já sabe que se ela sair do seu setor, ela volta, ela vai ser devolvida. Aí passou mais ou menos uma semana, aí o colega, a gente se encontrou novamente, que a escola dos nossos filhos é a mesma, a gente sempre se encontra, saída ou entrada. Eu disse, colega, e aí, como é que está a situação? Como é que você está trabalhando com esse problema? Amiga, eu estou rezando, não tenho o que fazer. E como é que ela está? Ela está mais calma, ela não entrou mais em confronto comigo. Eu rezo todo dia o texto em cima dela. Eu disse, ótimo, porque a prece, a oração, como ela é católica, ela reza o texto, né? A prece, a oração já cria aquele clima mais de harmonia, de neutralidade, da ausência da indulgência. Quando ela lá chega, o clima da outra irmã, por conta das irradiações dos bons pensamentos da irmã, já fez a áurea da amiga problemática. E como a outra também já estava rezando, já estava numa vibração diferente, então as duas já estão se trabalhando, já estão conseguindo trabalhar, viver no mesmo ambiente. Agora, pensa aí, se uma fosse entrar em conflito com a outra. A gente vê isso muito nos trabalhos, né? Conflitos de nada. Recentemente passou na TV um taxista e um motoqueiro, porque o taxista passou na frente do motoqueiro, não sei se os irmãos viram, um saiu do carro, o outro pulou na moto e começou um bater no outro. Quer dizer, a falta da indulgência. De repente, aquele que passou, não viu, se distraiu. Então, a ausência da indulgência. Nesse caso, só foi físico. Mas quantos assassinatos vêm a ocorrer por conta dessa vigilância, da falta de indulgência, do perdão? Ainda no item 17, ele continua. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedes perdão? Somente o esquecimento de vossas faltas?
Esquecimento de que nada vos deixais, pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. Então, pedir perdão e fazer diferente. Se eu machuquei, magoei o irmão, perdão, meu irmão, eu não vou mais fazer isso. Fazer diferente. Não é pedir perdão só para se livrar daquele problema, não. Fazer diferente, vivenciar de forma diferente. A recompensa não pode ser pelo bem que não fez, e menos ainda, pelo mal que se tenha feito, mesmo que este mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedes o favor de sua graça, para não cair de novo. Quando Jesus disse à mulher adúltera, perdoa os teus pecados, mas vá, e o quê? Não faça mais, não peque mais, viva de forma diferente. Não adianta pedir perdão e amanhã está fazendo a mesma coisa. Então, pedir graças para não cair de novo no mesmo erro. E a força necessária para entrar numa nova senda, quer dizer, numa nova forma de vida. Numa senda de sublimação, de amor, na qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Eu me arrependo, mas eu vou reparar. Aqui, novamente, para fechar essa questão da indulgência como forma de perdão, nós trouxemos a fala desse irmãozinho aqui, que foi a... Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição,
todo bem que aparece, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui, mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Então veja só quando ele diz, perdão não é importante, perdão é essencial para a evolução do ser humano. Se a gente não consegue perdoar, e é pior, não consegue nem exercitar o perdão, nós não vamos conseguir subir ao Pai. Então, ela é uma algema, uma carcaça que nos prende à terra. Nós precisamos do perdão e nós precisamos perdoar para exercer a indulgência com as diferenças, com as fraquezas dos nossos irmãos. Porque nós também temos as nossas fraquezas e as nossas dificuldades no nosso dia a dia. O último tópico do Evangelho segundo o Espiritismo é o 18, que fala a questão da indulgência como vigilância, né? Exercitar a indulgência como vigilância, ficar como aquele soldadinho de chumbo, vigiar. Agora, vigiar o quê? Os nossos atos, a nossa cabeça, o nosso pensamento, não vigiar a vida do vizinho, né? E ele começa assim: queridos amigos, sede severos para vós mesmos e indulgente para as fraquezas alheias. Quem precisa de julgamento somos nós. Nós é que precisamos julgar os nossos pensamentos e os nossos atos, não é o irmão. Porque nesse caminho da evolução é como a dor. Cada um está por si, Deus está por todos. Nós temos que fazer por nós. A Mônica, por mais amor que tinha aquele filho, ela não podia convencê-lo assim de forma brusca, abrir a cabeça dele. Ela falou, ela orou, mas o despertar era dele. Ele despertou. O mérito dela foi que, através da prece, da indulgência, da perseverança, ela conseguiu tocar o filho. Mas ela não consegue, né, despertar. O despertar é interior. Como André Luiz. André Luiz, ele passou um longo tempo no umbral. E a mãe lá ia lá. A mãe, um espírito já mais evoluído, estava em esferas mais altas, ia lá, conversava, orava, rezava, até o dia que aquelas preces, que aquelas orações tocaram o coração de André Luiz e ele despertou. Então, a nossa indulgência está aí, na perseverança da prece, de mudar os nossos sentimentos. E se queremos que o outro mude, não será apontando os erros, mas orando pela aquela fraqueza do irmão. Essa é também uma forma de praticar a santa caridade. Então, quando a gente está já exercitando a indulgência, nós estamos fazendo a caridade. Porque a caridade não é dar só uma roupa, 1 quilo de alimento, né, um valor em dinheiro, mas também é praticar a indulgência para com o nosso irmão. Que bem poucos observam, né? Observe que em todos os textos ele sempre abre esse parênteses, bem poucos, são poucos ainda, né? Então ele faz sempre essa observação, não no sentido de nos desmotivar, o contrário, que ela está ali, ela precisa da gente, então vamos exercitar. Todos vós tendes más tendências a vencer. Então, estamos no mesmo nível. Defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que livrar para subir ao cume da montanha do progresso. Então, cada um de nós temos aquela mochilinha que Albert Einstein falou, nas costas. Então, o tempo que a gente perde em olhar a mochila de defeitos do irmão é o tempo que a gente deve dispor para melhorar essa mochila das nossas costas. Começar a tirar, né? Vai andando no caminhar da vida e tira sou fofoqueira. Não, já consegui, né? Gosto de falar da vida dos outros. Não aceito a forma de pensar de A, de B. Eu torço para o Flamengo, fulano é Corinthians. E não presta. Não presta, porque só Flamengo é que é bom. Até aí existe a intolerância, né? Até no esporte existe essa competição, né? Então, a pessoa, até aí falta a questão da indulgência, né? Então, vamos trabalhar isso. Ainda concluindo o item 18, creio eu, diz o seguinte: porque, pois, ser tão
clarividente. Olha que bonito, clarividente, aquela pessoa que vê bem direitinho, né? Vê tudo. Por que eu sou tão clarividente? Quando se trata do próximo, e tão cego quando se trata de vós mesmos. Né? Por que eu vejo tão bem os defeitos dos outros e o meu não? Não. Menina, deixa de ser orgulhosa. Eu sou orgulhosa? Não. Me deixa ser suvino. Não, eu não sou suvino, eu sou econômica. Né? A gente muda. Né? Não sou suvino, eu sou econômico, mas fulano é. Então eu sou clarividente, eu vejo tudo no outro, mas em mim não. Quando deixareis de notar no olho do vosso irmão, novamente, a questão do argueiro, um argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar queda em queda. Então o irmão tem um defeito tão simples, mas eu sempre estou enaltecendo aquele defeito. E eu tenho um defeito imenso que me faz cair todos os dias, mas não me apercebo. Por quê? Porque faltou a indulgência para com aquele irmão, para até comigo mesmo. Porque se eu fosse indulgente, eu ia ver os meus defeitos e ia deixar o do irmão lá para frente. Vamos pular esse? O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Chico Xavier. A modéstia e a humildade. Meu irmão, chegou uma irmãzinha perto deles. Meu irmão, descobri que na outra encarnação eu era rainha, morava num palácio lindo, fiz coisas tão boas, fui devorada pelos leões. Aí Chico, e foi, minha irmã? Foi. E você, Chico? Minha irmã, eu acho que eu era pulguinha do leão. Quer dizer, veja a diferença, né? A humildade já fazia parte daquela essência dele. E consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que há de bom e virtuoso no próximo. Não existe uma pessoa totalmente boa, nem uma pessoa totalmente ruim. A gente liga a TV hoje, a imprensa, né? Ultimamente eu nem estou mais assistindo televisão, porque é sempre coisa assim pesada, de violência, mas aquele indivíduo que praticou as piores das atrocidades, os piores do crime que for, ele tem alguma coisa boa ali dentro dele. Há alguma coisa, a essência do bem ainda está ali, bem adormecido, mas está. Talvez foi um bom filho, né? Talvez mais para trás, quando menor, alguma coisa boa fez, mas alguma coisa da vida, um instinto, uma inspiração, alguma coisa influenciou ele para aquela vida. Vou pular esse. Aí aqui, ó, o quarto tópico e o último para a gente acabar um pouquinho na hora. Diz assim, indulgência permanente. Como eu falei, né, que a gente divide a indulgência em 4 tópicos. A gente saiu agora do Evangelho, segundo o Espiritismo, e vamos agora para Divaldo Pereira Franco, através das palavras de Joana de Ângeles. Eu esqueci aqui, botei só Ângeles, mas tem um Joana na frente. Ela diz o seguinte, Joana sempre ligada à psicologia, né, um vocabulário muito bem trabalhado. Ela diz assim, escasseia cada vez mais no comportamento humano a indulgência, relevante para o êxito da criatura em si mesma e em relação ao próximo. O pragmatismo negativo dos interesses imediatos vem a pouco e pouco desacreditando-a, deixando-a à margem. Ou seja, pragmatismo negativo. Quer dizer, importante, a indulgência é importante no seio da família, para que haja harmonia entre o casal. O casal às vezes se desentende e se separa por uma coisa tão boba, por falta da indulgência, de uma compreensão, de um entendimento, de um perdão, de uma coisa tão simples. Filhos e pais. Então, escasseia-se na família, escasseia-se na sociedade, escasseia-se no ambiente de trabalho. E ela é tão necessária. Sem indulgência no lar, diante das atitudes infelizes dos familiares ou em referência aos seus equívocos, instala-se a malquerência, quer dizer, o desentendimento. Na oficina de atividades comerciais, produzem a desconfiança. Eu começo a apontar o defeito dos outros, aquele cidadão que eu aponto os defeitos, acaba o quê? Ficando desconfiado da minha pessoa, com raiva, e os outros colegas também. E não vou dar muita atenção a Edleide, não. Ela gosta de apontar os erros dos outros, então a minha situação no ambiente de trabalho não vai ficar boa.
instalar-se malquerência. Na oficina de trabalho, como eu já falei, produz a desconfiança. No trato social, propicia o desconforto moral e responde pela competição destrutiva. Então, eu sou competente, eu sei mais, eu desenvolvo mais. E fulano, aí eu começo a apontar. Fulano sabe fazer isso, fulano, e começa a discórdia. Então, resumindo, meus irmãos, qual é a importância da indulgência para mim? Em primeira análise, eu vou conseguir viver melhor. Na família, no trabalho, na vida social como um todo. Segundo, através do exercício da indulgência, eu vou exercitar a benevolência, a misericórdia, a bondade. Eu vou me aproximar de Jesus. Em relação ao irmão, eu vou ter menos intrigados, que a gente fala, menos inimigos, menos discordâncias, e mais amigos, que a pessoa vai observar alguma coisa de diferente. Eita, aquela pessoa é bacana. Você começa, fulano, vamos fazer assim? Não, vamos fazer assim. Se você sabe que aquela pessoa tem aquele defeito, vai contornando, não bate de frente. Então, há um relacionamento bom. O infrator, por mais infrator que seja, ele começa a se questionar, a raciocinar. Como aconteceu com essas duas colegas minhas, que eu falei anteriormente. A outra problemática começou a ver a colega de forma diferente dos outros setores, porque bateram de frente e faltou indulgência. E assim a gente conclui, já estourou ali o horário, deixando essa mensagem de reflexão. Indulgência é um sentimento necessário e importante na nossa vida para chegarmos ao Pai Eterno e para termos um bom relacionamento na nossa vida presente. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, nos dando força para chegarmos junto ao exercício da indulgência.